amados irmãos, nós nesta noite, com a ajuda de Deus, vamos prosseguir. Estamos meditando nas portas de Jerusalém. Estamos meditando nas portas que Neemias restaurou. E estamos há alguns dias meditando na porta da fonte. E nós aprendemos que o Antigo Testamento é o mesmo Novo Testamento. Não há diferença. O Antigo Testamento, o Novo Testamento está no Antigo. E o Antigo Testamento é revelado, é esclarecido no Novo Testamento. O mesmo Evangelho que está no Novo Testamento, está no Antigo, em símbolos, em figuras, em tipos, em alegorias. Então, irmãos amados, nós vemos que os rios, as fontes, elas representam a ação de quem? Vamos ver se a igreja está lembrada. Representa a ação de quem, irmãos? Do Espírito Santo na vida do crente. Os irmãos sabem que a água é indispensável. Só a vida onde há o que, meus amados irmãos? Água. Só a vida onde há água. A água vitaliza, a água faz brotar, a água faz a semente prosperar. Tudo depende de quê, meus amados irmãos? Da água. E o Espírito Santo, ele é comparado com rios de águas vivas. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E João dá-nos a explicação. João diz-nos: isto disse ele acerca ou a respeito de quem, meus amados irmãos? Do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, por Cristo ainda não haver sido glorificado. Então, no Evangelho, o Espírito Santo é comparado com essa água, com essa fonte. Como a fonte material vivifica a terra, o Espírito Santo, a fonte espiritual, vivifica as nossas almas, vivifica o nosso ser, vivifica a humanidade. Então, irmãos amados, nós vimos agora, vamos passar para o livro do profeta Ezequiel. Os irmãos estão lembrados que o profeta, ele viu, nós já estudamos, uma fonte saindo da casa do Senhor. Nós vimos uma fonte saindo em 47 de Ezequiel, de debaixo do altar. Começava como um filete de água, e aquele filete, à medida que ia avançando, ele ia ficando mais caudaloso, até que ele chegava a 1000 côvados, e o profeta, convidado por um varão, entrou na água. E a água deu onde? Vamos ver se a igreja tem uma mente bem lembrada. A água deu onde, meus amados irmãos? Nos tornozelos. O varão pegou o profeta e andou mais 1000 côvados. Quem está lembrado onde foi que a água deu, meus amados irmãos? Nos joelhos. Depois o profeta andou mais 1000 côvados com o varão. E a água deu onde, igreja? Nos lombos. E depois o profeta com o varão andou mais 1000 côvados, e a Bíblia diz que era água profunda, e era preciso o profeta o que, meus amados irmãos? Nadar, porque não tinha mais chão para pisar. E nós aprendemos que a água representa o Espírito Santo, e esses 4 estágios, essas 4 posições da água, representam 4 estágios na vida espiritual do crente. Começa andando no Espírito, depois vai para o joelho, uma vida de oração, depois vai para os lombos, uma vida de serviço, e depois uma vida totalmente dominada pelas águas do Espírito Santo. Mas agora, irmãos, o profeta, ele vai mais adiante. Deus, o varão tira o profeta da água, e quando o profeta olha, ele está muito longe. Glória a Deus. O profeta tinha andado 30 quilômetros. Eu fiz uma pesquisa e o profeta tinha andado 30 quilômetros. Depois ele aparece
ele anda 4 mil côvados, mas depois lá na frente, ele já está com 30 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele está num vale, porque esse rio foi profetizado não só por Ezequiel, mas ele foi profetizado por Zacarias e ele foi profetizado por Joel. Os irmãos estão lembrados que nós aprendemos que esse rio, ele é literal e ele é simbólico. Ele é simbólico para nós hoje. Ele representa o que para nós hoje? Nós que estamos vivendo na nova aliança, ele representa as águas do Espírito Santo. Mas na nossa escatologia, esse rio vai correr realmente. Quando? Vamos ver se vocês me ajudam a raciocinar. Quando é que esse rio vai sair de Jerusalém literalmente? Segundo a nossa crença teológica, escatológica. Quem está lembrado quando é, irmãos? No milênio, no reino milenial. Quando Jesus reinar aqui na terra, o templo de Jerusalém vai ser reconstruído e de debaixo do altar do templo do Senhor vai sair literalmente esta fonte. Aleluia! E a Bíblia diz, Joel falou dessa fonte, Zacarias também falou dessa fonte. Não vai dar tempo de ler todas as referências, mas vamos ver em Joel. Põe um marcadorzinho aqui em Ezequiel, o marca-páginas. E vamos para o profeta Joel, que é depois de Ezequiel, 3:18. Joel, ele fala, depois de Oséias, Joel, você vai, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Joel, ele fala desse rio, Zacarias também fala, mas não vamos para Zacarias para não tomar tempo. Joel 3:18 fala desse rio que vai correr do mesmo jeito que Ezequiel viu. 3:18, por favor, pastor, veja aí. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Olha, irmãos, Joel também profetizou desse rio. Joel disse que no milênio, isso aqui também se refere ao milênio, se refere ao último estágio antes da eternidade, na nossa escatologia, que vai sair da casa do Senhor uma fonte e regará o vale de Sitim. E se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir que o vale de Sitim, ele fica a 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. É um vale profundo que vai também para o Mar Morto. E Joel disse que esse rio vai correr lá. Esse rio vai correr pelo vale de Sitim. E meus irmãos, essa terra é seca. Essa terra é desértica até hoje. É um vale seco, é um vale improdutivo, é um vale infrutífero. Mas quando o rio correr por este vale de Sitim, que é um vale seco, vai acontecer um milagre nas margens deste vale. Glória a Deus, vai acontecer uma coisa tremenda, vai acontecer uma coisa maravilhosa neste vale. Nós vemos, irmãos, que Ezequiel, ele viu o que é que vai acontecer no vale de Sitim. Vamos voltar para Ezequiel, capítulo 47. Com a ajuda do Senhor, vamos ver se Deus nos revela, nos esclarece alguns mistérios. Ezequiel 47:9 revela o que é que vai acontecer nesse vale seco, nesse vale tórrido, nesse vale que não produz nada. Glória a Deus nesta noite e para sempre. Vamos ver 47 e o versículo 9, mas é bom que a gente veja o versículo número 6. Glória a Deus. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Versículo 9 agora. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrare esses dois ribeiros, viverá? Pronto, somente até aí. A Bíblia diz, irmãos, que por onde o ribeiro, porque ele vai para dois lados. Ele vai para o lado oriental e ele vai para o lado ocidental.
para abençoar toda a terra. Não vai ter ninguém que não vai ficar abençoado. Vai correr um braço para um lado e outro braço do rio para o outro. E o profeta disse: será que toda criatura que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. A Bíblia diz que por onde esses ribeiros passarem, vai haver vida. A terra estéril, a terra seca, a terra improdutiva, misteriosamente vai receber vida e vai produzir. Aleluia! Por onde quer que esses dois ribeiros passarem, por onde quer que eles entrarem, vai haver vida. Tudo vai viver, tudo vai ser vivificado. Os irmãos sabem que ele vai bater no Mar Morto, estão lembrados? Lá na frente nós vamos, com a ajuda de Deus, estudar sobre isso, a entrada desse rio no Mar Morto. O que é que vai acontecer no Mar Morto? Mas hoje nós estamos no Vale de Sitim. Antes de chegar no Mar Morto, no Vale de Sitim, esse rio vai passar e vai vivificar todas as coisas. Meus amados irmãos, isso vai ser no futuro. Literalmente será no reino milenial. Mas espiritualmente, irmão, isso já acontece agora. Espiritualmente isso já acontece hoje. Quantas vezes a terra de Israel, que é a igreja de Deus hoje, ela está seca. Quantas vezes as nossas vidas estão semelhantes ao Vale de Sitim, onde você procura uma árvore, onde você procura um fruto, onde você procura algo e não encontra. Às vezes a igreja do Senhor está como o Vale de Sitim. Às vezes a vida individual do crente também está como o Vale de Sitim, irmãos. Seco, esturricado, improdutivo. Eu não sei se você já se sentiu nessa situação. De dizer: meu Deus, eu estou tórrido, eu estou árido, eu estou ressecado, eu estou sem fruto, eu não estou produzindo nada, a minha vida está seca, a minha vida está tórrida, a minha vida está improdutiva. Eu creio que tanto coletivamente como individualmente, você pode se sentir como o Vale de Sitim. Aleluia! Mas a Bíblia diz, irmão, que quando o rio passar no Vale de Sitim, tudo que está morto vai ser vivificado. Quem é este rio para nós, na nova aliança? Jesus explicou quem é esse rio. Quem é esse rio para nós? Foi fraco, os irmãos deixaram para jantar depois do culto. Glória a Deus, aí fica sem força de responder, não é, irmãos? Quem é esse rio para nós? Quem é esse rio para nós? O Espírito Santo. E o profeta disse que por onde esse rio passar, o que é que vai acontecer, meus amados irmãos? Viverá. Aleluia. Por onde o rio do Espírito passar, vai haver vida e vida com abundância. Aleluia. Nesta noite eu trago uma palavra de esperança para alguém que está como o Vale de Sitim. Vamos ver, irmãos, põe um marcadorzinho aí e vamos para 1 Timóteo 6:13. Tem uma revelação tremenda do apóstolo Paulo para nós e aglutina-se com esta palavra. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6 e o versículo 13. Por favor, vamos ver o que tem aí para nós. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica. Deus vivifica tudo, irmãos. A nossa esperança é esse rio. A nossa esperança são essas águas. Aleluia! E o profeta Jó disse que essa água não precisa nem passar. A Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. Essa água é tão forte que basta cheirar, basta molhar a
beirada. Basta umedecer um pouquinho a terra e vai haver fruto com abundância. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus, irmão? Nem precisa muita coisa, basta o cheiro das águas do Espírito Santo. Nós estamos vivendo, com raras e honrosas exceções, nós estamos vivendo numa era seca. Com raras e honrosas exceções, nós estamos vivendo numa era do vale de quê, meus amados irmãos? Como é o nome do vale? Não é bom a gente esquecer. Como é o nome do vale que Joel disse? O vale de Sitim. Muitas vezes nós estamos no vale de Sitim. Já tivemos no vale de Beraca, já tivemos no vale da sombra da morte, já tivemos no vale de Hebron, onde tem uvas verdes, uvas grandes, enormes, romães, mas às vezes nós estamos no vale de Sitim. Mas Deus manda dizer nesta noite que basta passar o cheiro da água no vale de Sitim e todas as coisas serão vivificadas. E Paulo disse: rogo diante de Deus que todas as coisas vivifica. Não vamos desanimar, irmãos amados. Não vamos desanimar. Não vamos baixar a cabeça, porque Deus vivifica todas as coisas. Deus vivifica o vale de Sitim. Vamos lá, meus amados irmãos. Não sabe que o projeto de Deus original era que tudo fosse perfeito no âmbito material e no âmbito... Porque as coisas materiais são símbolos das coisas espirituais. O Pai Nosso diz assim na terra, como no céu. Quer dizer, as coisas materiais são comparadas com as coisas espirituais. Vamos ver aí, irmãos, como era no começo. Como foi no princípio, antes da queda, antes do pecado. Gênesis 2. Isso tanto espiritualmente como materialmente. Tanto materialmente como espiritualmente. Gênesis 2, de 9 a 14. Veja como era lá no Jardim do Éden, antes da queda. Não havia seca, não havia vale de Sitim, não havia deserto, não havia terra árida. Oh, glória a Deus! Porque havia 4 rios, um rio só que se dividia em 4 braços, irmãos. Glória a Deus. Gênesis 2 e 9 em diante, até o 14. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Mas, irmãos, era rio para lá, rio para cá, rio para cá, rio para cá. Aleluia! E tudo era maravilhoso. Que havia árvores em abundância, havia vida. E nesses rios até minas de ouro, minérios de ouro havia, de bidélio, de pedras preciosas. Meus amados irmãos, a criação original era uma coisa linda, era uma coisa perfeita. Antes do pecado não havia o vale de Sitim, não havia. Eram 4 braços do rio que ia batendo em Cush. Cush é na África. Cush é na África, quer dizer que a África que hoje é seca, o Cush é Etiópia, quer dizer que a África que hoje é seca, naquele tempo, antes do pecado, era o que, meus amados irmãos? Era um jardim. Para a Síria, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, era uma coisa linda, mas a queda veio, irmão. E depois da queda veio o dilúvio, e com o dilúvio houve mudanças, e com o dilúvio, por causa da maldade humana, por causa da ruindade do homem, da corrupção generalizada do ser humano, então vieram as transformações climáticas, vieram as transformações geográficas, vieram as mudanças para pior. Mas o desejo de Deus é que a coisa volte ao princípio. O desejo de Deus, irmão, é que tudo volte a ser como era. Aleluia!
Glória a Deus. Vamos ver como vai ser no final. Vamos ver como vai ser no final. A Bíblia é linda. Ela começa o assunto e ela termina. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Vamos ver em Apocalipse como é que vai voltar na eternidade. Como é que vai voltar a ser quando Jesus for tudo em todos. Quando Deus for tudo em todos. Quando Deus expulsar o mal. Quando Deus erradicar o pecado. Quando Deus fizer milagre nesta terra da restauração. O que é que vai acontecer no final de tudo? Apocalipse 22, de 1 a 3. Olha, a volta à originalidade. Apocalipse 22, de 1 a 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aqui já não é mais nem um milênio, aqui já é a eternidade. Aqui já é a eternidade, já é o final de tudo, já é o plano final de Deus, a eternidade, é o começo da eternidade. Aleluia! Vai voltar a ser como era no princípio. Não vai ter vale de Sitim, aleluia. Não vai ter na eternidade, não vai ter vale de Sitim, glória a Deus. Não vai ter vale de Sitim. A Bíblia diz que Deus mostrou a João o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e nunca mais haverá maldição. Deserto é maldição. Vale de Sitim é maldição, miséria é maldição. A Bíblia diz que vai ficar tudo como era no começo, sem maldição. Tanto materialmente, como o que, meus amados irmãos? Espiritualmente. Mas, irmão, nós estamos entre uma coisa e outra. Nós estamos entre o princípio e o fim. Nós estamos no meio, nós não chegamos, nem fizemos parte do princípio e nem estamos no fim ainda. Nós estamos no meio. Nós estamos ainda desejando chegar a esse tempo, desejando, almejando que Deus seja tudo em todos, desejando que Deus renove todas as coisas. Mas, irmãos amados, enquanto não chega o fim, Deus quer nos dar uma antecipação. Deus quer nos dar um penhor. Você sabia disso, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto não chegar o fim, enquanto não voltar à originalidade, Deus, antecipadamente, Ele já quer nos dar um adiantamento do que vai acontecer. Glória a Deus. Nós vamos ver isso, irmão, em Efésios, no capítulo 1, um penhor. Nós vamos aprender o que é um penhor. No fim, como é que vai ser no fim? Vai voltar a ser como era o quê? Como nós aprendemos agora. No final, nós vamos voltar a ser como éramos no princípio. Tudo maravilhoso, espiritualmente e materialmente. Mas a Bíblia diz que antes que chegue esse tempo bom, antes que chegue o clímax de Deus, antes que chegue a restauração de tudo, antes que chegue o final, Deus disse: eu vou dar um penhor ao meu povo. Vamos ver Efésios 1, 12 e 13. Veja que revelação tremenda na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 12 e 13, versículos 12 e 13. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes salvos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora o 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, veja o versículo 13, a última parte. E tendo nele crido, em Cristo, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. E eu fui pesquisar o que é penhor.
A Bíblia diz que o Espírito Santo em nós é um penhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo hoje na igreja é um penhor da nossa herança que nós iremos receber no futuro. Quem tem o Espírito Santo já tem um penhor da herança que vai receber amanhã. Volta para o 13 na tela para esse povo ver, irmãos. Glória a Deus, que a fome é uma coisa triste. Ela faz o crente ficar desanimado. Glória a Deus. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Quem já ouviu a palavra da verdade? Quem já ouviu? Quem já ouviu a palavra da verdade? Dê um glória a Deus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quem já ouviu e já creu no evangelho da salvação? Aí a Bíblia diz: e tendo nele crido, quem já creu faz assim. E tendo nele crido, fostes o que, irmãos? Selado. Com o que? Com o Espírito Santo da Com o que, meus irmãos? Com o Espírito Santo da promessa. Com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo significa o que hoje? Veja o 14, olha o mistério. Diz que depois que a gente crê, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo é o que é hoje para nós? Essa pessoa maravilhosa. Por favor, leia outra vez o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança. Para aí um pouquinho. Diz que a presença do Espírito Santo hoje em nós é um penhor da herança que a gente vai receber amanhã. Já tem um penhor. Já tem um pedacinho antecipado. Uma garantia. Quem já tem essa garantia, esse penhor aí? Dê um glória para Deus, só quem já tem. Aleluia. E eu fui procurar, irmãos, a palavra penhor no grego. Eu não conheço grego, mas eu tenho uns amigos. Pense nos camaradas bons de grego. E eu, quando quero saber, pergunto para eles, eles imediatamente me respondem. Glória a Deus. E o mais gostoso é que eles moram lá em casa. Glória a Jesus. Eles moram lá em casa. É só eu puxá-los e eles vêm e me dizem: eu não sei, né? A ruim é saber e não procurar quem sabe. Mas quando a gente não sabe, procura quem sabe, eu não sei. Não me pergunte de grego, que eu não sei de grego. Mas, irmãos, os meus amigos que moram lá em casa, eles me disseram que a palavra penhor no grego é arrabon. Arrabon, que significa uma calção. Significa parte em dinheiro ou propriedade entregue antecipadamente, como garantia do restante do pagamento. Você já ouviu falar de uma calção quando você vai no hospital? Não tem que dar uma calção? Aquilo ali é uma garantia, né? Você vai alugar uma casa em alguns lugares, precisa dar uma calção. É sinal que o resto do dinheiro vem depois. É uma garantia. E Paulo diz que a presença do Espírito Santo em nós é um penhor. É um adiantamento do que a gente vai gozar do outro lado, da herança que a gente vai receber. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele já tem um adiantamento do que vai ser no futuro, do que vai acontecer no futuro. Em outras palavras, você já tem um pedacinho do céu. Cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz: ouvistes a palavra da verdade, ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. É porque tem gente que não creu ainda, por isso está assim meio xoxo, porque não creu. Porque Paulo disse: tendo nele crido, fostes selados. Esse selo não é o batismo com o Espírito Santo. Houve uma época que havia um equívoco, que alguém dizia que o selo da promessa era o batismo com o Espírito Santo. Mas não é. O selo da promessa é a presença do Espírito Santo. O batismo é a plenitude. Mas todo crente já é selado, viu, irmão? Se é salvo mesmo, pode dar glória a Jesus, que já tem selo aí. Já tem selo aí. Pode dar glória a Deus, porque já tem selo nessa carta. Tendo nele crido e foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o que, irmãos? Veja o 14, eu quero que vocês deem um brado. O qual, o Espírito Santo é o que, irmãos? Penhor de nossa herança. Quer dizer, quem recebe o Espírito Santo
já está gozando um adiantamento, uma caução do que vai acontecer no futuro. Aleluia! Aleluia! Quer dizer, o rio de Deus que vai correr amanhã, já pode correr hoje. A restauração de tudo que vai acontecer amanhã, já pode começar na minha vida hoje. Já pode começar na sua vida hoje. A restauração de tudo pode começar agora. Aleluia. Ser crente, irmão, é antecipar o céu. Ser crente é antecipar a eternidade com Deus. Ser crente é desfrutar bens futuros. Essa chegou agora. Hebreus, capítulo 6. Eita, está fervendo, viu, irmãos? Quem creu já está selado e sente. Quem creu já está selado e sente. Hebreus capítulo 6, olha o mistério aí. Não está no script, mas os meninos me prometeram que arrumaram uma Bíblia ali que sai na hora como cachorro quente. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 6 e o versículo de número 4 e 5. Glória a Deus. Hebreus 6, 4 e 5. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E provaram a boa palavra de Deus, se fizeram, o versículo antes diz, foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro. Já estão provando virtudes, poderes, glórias do porvir. Oi, irmão, é gostoso ou não é? Já gozar o céu agora? Já recebeu um penhor, já recebeu uma calção, já recebeu um adiantamento, irmão. É para dar glória de todo tamanho, irmão. É por isso que a Assembleia de Deus tem que ser fervorosa, tem que dar glória a Deus, porque o crente pentecostal mesmo já está gozando, já está desfrutando virtudes do século futuro. Você não quer não essa calção? Tem crente que ainda não recebeu essa calção, irmão, não recebeu esse penhor. Está aí frio num pé de parede, glória a Jesus. Homem, levanta a tua cabeça, dá glória para Deus, porque tu já tem a calção do céu, tu já tem o penhor do céu, tu já tens o adiantamento do céu na tua alma. Os rios que vão correr no futuro, já podem correr hoje, já podem vivificar hoje. Aleluia. Vamos ver Paulo profetizando do futuro. Ou melhor, Pedro profetizando. Atos 3, profetizando do tempo da restauração de tudo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando eu falo dessas coisas, a minha alma se emociona, a minha alma se alegra. A minha alma tem vontade de dar glória a Deus, dá vontade de voar. É porque nesse peso não dá para voar, senão se estende no chão. Mas a vontade é voar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver Atos dos Apóstolos, Pedro pregando no dia da cura do coxo da Porta Formosa. Paulo falou desse futuro, irmão. Aleluia. Atos 3, 20 e 21. Glória a Deus. Atos 3, 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pedro pregando para os judeus disse, convém que ele envie Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Jesus está onde hoje? Jesus está contido hoje onde, irmãos? No céu. Pedro disse, o convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. De tudo. Vai chegar o tempo da restauração de tudo. Eu estou ansioso.
É um hino que a gente está cantando pouco. Mas eu sempre me emocionei quando eu canto o hino 300 da harpa. Jesus sim vem, principalmente aquela estrofe que diz: Jesus sim vem completamente restaurar. Completamente. Quem fez esse hino estava tomado pelo Espírito Santo. Quem fez esse hino estava no azeite. Quem fez esse hino estava debaixo da nuvem. Quem fez esse hino estava debaixo da glória. Dizendo, o poeta disse: Jesus sim vem completamente restaurar. Mas quer dizer, completamente. Quer dizer que enquanto não chega o tempo do completamente, enquanto não chega o tempo da restauração plena, já podemos ter uma restauração parcial. Aleluia. Já podemos ter um penhor hoje de restauração. As coisas já podem nascer hoje, as árvores já podem brotar hoje, a glória de Deus, o rio de Deus já pode começar a correr hoje na minha vida e na sua vida, irmão. Até os tempos da restauração de tudo. Que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, que Deus vem falando que vai chegar o tempo da restauração de tudo. Mas enquanto esse tempo não vem, eu quero que Deus restaure a minha vida. Enquanto esse tempo da restauração de tudo não chega, eu quero receber um penhor desse tempo. Eu quero receber um adiantamento desse tempo. Não sei se vocês têm essa vontade. Vocês têm essa vontade de receber esse penhor? Esse adiantamento desse tempo da restauração de tudo. Quando tudo vai ser perfeito. Os rios de Deus vão correr outra vez. O vale de Sitim vai ser regado. Louvado seja o nome do Senhor na noite deste dia. Mas irmãos, enquanto não chega esse tempo, veja o versículo 19. É só voltar um pouquinho para o versículo 19. Aleluia. Versículo 19, no mesmo texto que nós acabamos de ler de Atos 3. Por favor, versículo 19. Olha aí uma profecia de Pedro para aquele povo daquele tempo. Glória a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Foi que Pedro disse: arrependei-vos e o que mais? Convertei-vos para que sejam o que, irmãos? Apagados os vossos pecados. E quando os pecados são apagados, antes que chegue o tempo da restauração de tudo, já começa a chegar um tempo de quê, irmão? Refrigério. Pela presença de quem? Do Senhor. Já hoje já começa a chegar um pouquinho da água, um pouquinho do refrigério, já hoje, pela presença do Senhor, irmão. Quando a gente se arrepende, quando a gente se converte, esse rio já começa a correr. O refrigério desse rio, os efeitos desse rio, do Espírito Santo de Deus, eles já começam a minar na nossa alma. E já começa a aparecer uma árvore ali, e já começa a aparecer um fruto ali, e já começa a aparecer uma flor ali, e o que era o vale de Sitim, o deserto de Sitim, já começa a mudar. Quando a gente se arrepende, quando a gente se converte ao Senhor, aleluia, o deserto de Sitim, o vale de Sitim, já começa minando, brotando antecipadamente no penhor, no arrabon, como está escrito no grego, um penhor, uma calção, um adiantamento. Oh, glória a Deus nesta noite, irmãos. Oh, glória a Deus nesta noite, irmãos. Agora, irmãos amados, vocês, eu não dá tempo de meditar em todas as coisas, mas eu quero frisar uma coisa. Primeiro, os irmãos sabem que essa água vai parar onde? Quem sabe dizer o destino final dessa água santa que vai regando e chega onde? No Mar Morto, não é assim? Ela chega no Mar Morto. O Mar Morto, que é morto, vai receber o que, meus amados irmãos? Vida. Ela chega no Mar Morto. Mas antes, ela vai regando o Vale de Sitim. Antes de chegar no Mar Morto, ela rega o Vale de Sitim. Pastor Isoldo, o que é que isso significa para nós hoje? O Mar Morto, irmão, olha para cá, o Mar Morto representa o mundo. Por quê? Porque está comprovado até pela arqueologia que onde hoje é o Mar Morto, no fundo do Mar Morto estão os restos de Sodoma e Gomorra. Está comprovado pela arqueologia. Aparelhos, instrumentos muito precisos, sondas já foram colocadas lá embaixo. E a notícia que corre é que há restos de cidade,
de uma cidade antiquíssima, que todo mundo sabe que é onde era Sodoma e Gomorra. Então, por isso que aquele mar é chamado também de mar de Sodoma. É por isso que também é chamado de mar de Sodoma, porque houve uma explosão, e na explosão o rio Jordão começou a cair ali dentro e gerou o mar de Sodoma, ou o mar morto. Então, o mar morto representa o mundo. Mas antes das águas chegarem no mundo, chegarem no mar morto, elas passam pelo vale de Sitim. Pastor, e o que é isso? Sabe o que é, irmão? O mar morto representa o mundo. E o vale de Sitim representa a igreja. Para poder a água chegar no mar morto, primeiro ela precisa passar pelo vale de Sitim e ir vivificando o vale. Para a igreja alcançar o mar morto, para a igreja alcançar o mundo, para as águas do Espírito chegarem no mar morto, primeiro precisa passar pelo vale de Sitim, que é aqui. É a minha vida, é a sua vida. Eu não sou mar morto. Com toda a desgraça minha, eu não sou mar morto, glória a Jesus. Nós somos o vale de Sitim. A água só vai chegar no mar morto depois que passar pelo vale de Sitim. E esse vale de Sitim sou eu. Esse vale de Sitim é você. Quer dizer que antes da água chegar no mundo, primeiro ela precisa passar pela igreja. Ela precisa vivificar a igreja. Porque Deus, para trabalhar no mundo, primeiro Deus trabalha na igreja. Você quer que Jesus salve as almas? Jesus só vai salvar as almas quando tiver gente salva dentro da igreja. Jesus só vai operar no mar morto depois que vivificar o vale de Sitim, igreja. Porque Deus primeiro trabalha na igreja para poder trabalhar lá fora. Vamos ver isso em 1 carta de Pedro 4. 1 carta de Pedro 4 e 17. Tem uma revelação explicando isso que eu estou falando para vocês. Deus, para agir no mundo, primeiro ele age no meio do seu povo. 4 e 17 da primeira carta de São Pedro. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Você está notando aqui uma coisa importante? Porque já é tempo que o julgamento comece por onde, meus amados irmãos? Por onde, meus amados irmãos? Pela casa de Quem Deus. é casa de Deus aqui? Quem é casa de Deus aqui? Amém. A casa de Deus não são essas paredes, não. A casa de Deus somos nós. Isso aqui é o templo onde a gente congrega. Mas no Novo Testamento, a verdadeira casa de Deus são os crentes. Cada crente é uma pedra que compõe a casa, o edifício de Deus, conforme Efésios 2. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus começa trabalhando onde? Vamos ver, irmãos, já estamos caminhando para o fim. Deus começa trabalhando onde? Começa trabalhando onde? Aí depois ele vai para onde? Olha aí. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Quer dizer, primeiro começa na casa de Deus para poder chegar aos desobedientes. Primeiro começa na casa de Deus para poder chegar no mundo. Primeiro precisa vivificar o vale de Sitim para poder vivificar o mar morto. Por que é que o mar morto está tão morto? Porque o vale de Sitim está seco. O rio não está passando no vale de Sitim. Aleluia. Deus só vai operar no mar morto depois que operar no vale de Sitim. O mundo só será alcançado, o mundo só será sarado depois que o vale de Sitim sarar. A bênção só vai chegar nos pecadores depois que passar pela casa de Deus. Começa onde? Tudo começa onde? Ou o julgamento ou a bênção começa onde? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Deus tem que começar aqui, irmão. Como é que as almas vão se converter se nós não somos convertidos? Como é que as almas, o mar morto vai ser vivificado se o vale de Sitim está seco? Como é que nós vamos ganhar almas para Deus? Como é que nós vamos sarar o mundo? Como é que nós vamos sarar o mar de Sodoma se nós mesmos não estivermos sarados? Aleluia. Vamos para Ezequiel 47. Aleluia. 47, 6 e 7 de Ezequiel. Ezequiel 47, 6 e 7. Já estamos caminhando para o fim da doutrina de hoje. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu,
Eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. De acordo com Joel, onde é esse lugar? Ezequiel não disse o nome do lugar, mas Joel disse. É uma terra seca, chamada Vale de Sitim. Aí Ezequiel olhou, e de uma e da outra margem do Vale de Sitim, o rio passando, e havia o que, irmãos? Dos dois lados, árvores. E árvores frutíferas. Diz que era árvores tão boa que até a folha dela serve. Nós vamos falar isso terça-feira, se Deus quiser. Aleluia. Diz que tem fruto para comer. Oh, aleluia. Rei da glória é Jesus. Versículo 12, por favor. Aleluia. Eita, que árvore maravilhosa que vai nascer, que vai brotar quando o rio passar no Vale de Sitim. O 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, e nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Mas, irmão, essas árvores são boas demais. Até a folha aproveita, até a casca do pau. Tem crente, irmão, que não dá para aproveitar nada, mas tem crente que até a folha dele faz milagre. Quando o rio passa, vai nascer árvore tão boa que até a folha. Diz que tem fruto doce, fruto bom, mas além do fruto, até a folha serve de chá. Você é esse tipo de crente? Se alguém tomar um chá de você, escapa? Aí tá o problema. Tem crente, irmão, que se fizer um chá da folha dele, mata na hora quem beber. Mas quando o ribeiro passa, até a folha do crente serve de remédio. Quem pode dar glória a Deus por este rio? E eu confio na providência divina que este rio vai passar. Mas isso vai ficar para a próxima terça, se Deus quiser. Mas o que eu quero hoje frisar para encerrar é que para chegar no mar, primeiro precisa passar onde esse rio? No Vale de Sitim. Mais alto, para nós encerrarmos. Para chegar no Mar Morto, para chegar em Sodoma, para chegar no mundo, primeiro o rio precisa passar no Vale de Sitim. E quem é esse Vale de Sitim? Nós. Irmãos, o mundo só vai ser sarado quando a igreja for sarada. Você sabe por que é que está essa desgraça no mundo? A culpa não é deles, não. Quantos evangélicos tem no Brasil? Hein? Dizem, eu creio que é exagero, que tem 40 milhões de evangélicos. Irmão, se esses 40 milhões de evangélicos fossem árvores de fruto bom e até a folha servisse de remédio, como era que estaria o Brasil hoje? Não se queixe do Mar Morto, se queixe do Vale de Sitim. Porque a água só vai chegar no Mar Morto quando passar pelo Vale de Sitim. Quando criar árvores. Quando criar árvore boa que dá fruto bom. Quando criar árvore boa que até a folha serve de remédio. Mas onde você trabalha você não serve de nada. Na rua que você mora você dá escândalo. Aleluia. Um fruto velho, xoxo, azedo. Quem chega perto de você morre envenenado. Como é que vai sarar o Mar Morto pelo sangue de Cristo? Me diga, pelo amor de Deus. Mas o rio vai correr. Quem recebe essa palavra profética, o rio vai correr. E o Vale de Sitim vai mudar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Vou provar para vocês, irmão. Por favor, não saiam, porque 9 horas eu termino. Mas eu não posso deixar vocês irem para casa sem o resto da mensagem. Salmo 51 e 13. Salmo 51 e 13. Glória a Deus. Salmo 51
Versículo 3. Davi estava seco, esturricado, estava como o vale de Sitim, sem a presença de Deus, o pecado na vida. Aí o que foi que ele disse? Glória a Deus. Salmo 51, depois que ele pede perdão a Deus, que ele confessa seu pecado, aí ele diz, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele disse, Senhor, eu só posso pregar para os pecadores? Eu só posso ganhar almas quando eu mesmo estiver sarado. Ele disse, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele disse, Senhor, não retire de mim o quê? O teu rio. Não tire de mim o teu rio, porque a água do rio só pode chegar no Mar Morto se me sarar primeiro. Por que é que nós estamos tão devagar? É porque primeiro a água precisa passar no vale de Sitim. Precisa sarar Davi primeiro, para poder chegar no Mar Morto. Nós vamos ver tudo isso mais na frente com a ajuda de Deus, mas primeiro precisa sarar a gente. E como prova disso, olha, irmão, eu acho lindo a Bíblia, porque o que está no Velho Testamento está no Novo. Eu acho lindo a Bíblia, porque o que a gente acha num lugar, acha no outro. Vamos ver esse mesmo negócio no Novo Testamento. Lucas 22 e 32. Esse é o último versículo para os que estão com fome, doido para ir lanchar. Glória a Deus. Lucas 22 e 32. Lucas 22 e 32. Do mesmo jeito do Velho Testamento, no mesmo jeito está no Novo. Lucas 22, Jesus falando com Pedro. Olha o mistério. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tome, Pedro. Pedro, você só vai poder fazer alguma coisa depois que você se converter. Pedro, você é um vale de Sitim, Pedro. Você só pode alcançar o Mar Morto quando o seu vale de Sitim for sarado. Nós, pastores, só vamos alcançar as almas quando o Senhor nos sarar. Jesus disse, Pedro, você só vai confirmar os outros, você só vai poder fazer alguma coisa pelos outros quando você mesmo se converter. Por que é que as coisas andam mal na terra? Por que é que as coisas não andam bem na terra? Por que é que Sodoma não sara? Por que é que o Mar Morto não cura? Porque primeiro precisa Davi se converter. Porque primeiro precisa Pedro se converter. Porque primeiro as águas vivificadoras precisam passar pelo vale de Sitim para poder sarar o mar de Sodoma. Irmão, se Jesus fizer um avivamento na igreja, Sodoma saia da frente. Se Jesus derramar o Espírito Santo na igreja, esse povo que está aí com esses demônios, eles vão cair por terra. Vai ou não vai, igreja? Vai ou não vai, igreja? Irmão, é uma desgraça que está na terra, mas se o vale de Sitim for regado, se Jesus sarar Davi, se Jesus sarar Pedro, se Jesus curar Davi, se Jesus curar Pedro primeiro, se Jesus curar, sarar e sanar e vivificar o vale de Sitim, as águas chegarão no mar de Sodoma. O mundo vai ser sarado. Irmão, porque maior é o nosso Deus. Quem é do Vale de Sitim, fique de pé. Quem faz parte do Vale de Sitim. Você não é Mar Morto. Você é Vale de Sitim. E a água vai passar. Vai ou não vai, igreja? Nós vamos receber um penhor. Uma calção. Uma garantia. Um adiantamento. Antes que chegue o tempo da restauração de tudo, o Vale de Sitim vai ser restaurado. Aleluia. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite?